Tem um vídeo que viralizou por aí dizendo que Nova York, um dos maiores símbolos do capitalismo, simplesmente caiu. Mas como é que se constrói uma narrativa dessas? Nessa análise, a gente vai desmontar a estrutura e as ideias principais por trás dessa afirmação. Para a gente poder entender bem o argumento, vamos seguir a linha de raciocínio da fonte original, ok? A análise começa com um evento político, que seria a chave de tudo. Depois, explora as supostas consequências sociais e econômicas e termina com uma alegação bem séria sobre um projeto global em andamento. Bem, tudo começa com a premissa central, a ideia de que Nova York não é só uma cidade, é um símbolo, e, segundo o vídeo, um símbolo em crise. Então, o ponto de partida da narrativa é a eleição de um prefeito fictício, Zoran Mandamani. Ao chamar ele de radical, a fonte já dá o tom de alarme, sabe? Posicionando essa eleição como se fosse um ataque direto ao coração do capitalismo. A narrativa, então, é logo de cara estruturada como um conflito de opostos. De um lado, estariam os construtores, e a fonte até cita Donald Trump como exemplo. Do outro, o novo prefeito, que, segundo o vídeo, promete destruir esse legado. Essa dinâmica de herói contra vilão é a base de todo o argumento que vem a seguir. Certo. Mas como que essa destruição aconteceria na visão da fonte? O primeiro pilar desse argumento foca na agenda social do prefeito, que é descrita como um verdadeiro manual da decadência. A crítica começa num ponto quase filosófico, a alegação de que o prefeito enxerga a violência como uma mera construção social. Para a fonte, essa ideia é a chave que justifica todas as políticas de segurança que vêm depois, basicamente minando a própria noção de crime e punição. E a partir daí o vídeo apresenta uma série de políticas. Coisas como o desencarceramento em massa, a descriminalização de ocupações urbanas. Tudo isso é enquadrado, de forma irônica, como um pacote de empatia. A fonte retrata essas medidas como algo que, com a desculpa de compaixão, na verdade desestabiliza toda a ordem social. E para resumir o julgamento sobre essas políticas, a fonte usa uma frase de efeito. É o manual da decadência aplicada. Essa linguagem bem forte serve para meio que encerrar o debate, sabe? Apresentando as medidas não como uma alternativa política, mas como um plano deliberado para o colapso. Da suposta desordem social, a narrativa então passa para o que descreve como um desastre econômico. O argumento é que o próximo alvo é o motor produtivo da cidade. Aqui, a fonte aponta para políticas como o congelamento de aluguéis e o aumento de impostos sobre imóveis e heranças, e descreve isso como uma guilhotina caindo no pescoço de quem produz. A imagem é bem clara. Na visão da fonte, o setor privado está sendo punido de propósito. O ponto central aqui é a suposta ameaça a um dos pilares do capitalismo, a propriedade privada. A fonte alega que não cumprir as novas regras poderia levar à expropriação, ou seja, ao confisco de bens. Isso é apresentado como o ataque final à liberdade econômica. É neste ponto que a narrativa se expande, e muito. O argumento deixa de ser só sobre Nova York e passa a ser sobre um conflito que ameaçaria a própria civilização ocidental. A fonte apresenta a situação como uma batalha de soma-zero, como a gente vê aqui. De um lado, os pilares do Ocidente, como propriedade privada, lei e ordem. Do outro, o tal novo projeto, com confisco e relativização do crime. A ideia é que a ascensão de um significaria obrigatoriamente a queda do outro. Não tem meio termo. Essa alegação eleva muito o que está em jogo, sugerindo que existe uma crise interna de confiança que estaria tornando o Ocidente vulnerável a essas novas ideias. E agora, na seção final, a fonte argumenta que os eventos em Nova York não são por acaso, não são aleatórios, mas sim parte de um plano deliberado e muito bem coordenado. A fonte descreve o que seria um processo bem sutil de subversão em 3 etapas. Primeiro, muda-se o vocabulário, dando um novo significado às palavras. Depois, essa mudança altera a cultura. E, por fim, quando as pessoas se dão conta, a liberdade já foi perdida. Tudo isso sem um conflito aberto, de forma silenciosa. Essa citação é usada pela fonte para caracterizar a ideologia que ela está descrevendo, como se fosse uma tendência da moda, algo de boutique, mas que no final das contas é destrutiva. E é assim que a fonte fecha o seu argumento. O que acontece em Nova York não é um caso isolado. Seria parte de um movimento global e deliberado, um projeto sorrateiro com o objetivo claro de destruir os valores tradicionais do Ocidente.
A fonte encerra a sua narrativa com essa pergunta provocativa, enquadrando toda a situação como uma escolha simples entre criar e destruir. E ao analisar a estrutura desse argumento, desde a criação de um vilão até a alegação de um plano global, a gente vê como uma narrativa poderosa é construída para persuadir. É com essa análise da forma do argumento que encerramos.